misturas podem ser separadas por meios de processos específicos. Na separação de misturas homogêneas, como a água açucarada, por exemplo, utilizam-se a destilação simples, a evaporação, o aquecimento e os processos seletivos. Já para as misturas heterogêneas, empregam-se o processo de decantação, de filtração, separação magnética, centrifugação e outros, que serão comentados. Cada processo de separação é adequado a um ou mais tipos de mistura. Um exemplo: em misturas de areia com limalha de ferro, esfrega-se o ímã para atrair a limalha. É o processo magnético funcionando. Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Nós aqui, outra vez, adentrando aí o aconchego do vosso lar para falar para vocês de novo sobre a inebriante, fantasmagórica, maravilhosa química que vai acompanhar você aí um tempão e que vai te ajudar a vencer essa barreira do vestibular. Não tenha medo, não. Vestibular não é esse bicho de 7 cabeças, não. Você vai aprendendo, vai tendo suas aulinhas, vai estudando e tal, e chega lá e você fatura sossegado. Hoje, meu amigo e minha amiga, é a última aula a respeito de substâncias e misturas. Vamos assim, como quem não quer nada, explicar para vocês devagarzinho o que a gente já viu. É bom você pegar o passado, né? Passado é sempre bom para você poder passar um presente legal e um futuro melhor aí. Ei, maravilha, né? Muito bem. Então, a primeira vez que eu falei com vocês foi sobre classificação de material. Aí a gente viu que tinha elemento, substância e mistura. Elemento, um tipo de átomo, símbolo. Substância, um único tipo de molécula, fórmula. Mistura mais de uma molécula, moléculas diferentes ou átomos diferentes estão ligados e não tem representação química. Aí eu falei para vocês que havia um segundo tipo de classificação de material, que era homogêneo e heterogêneo. Então, elemento, substância e mistura se refere ao aspecto íntimo, que você não vê. Homo e hétero é o aspecto visual, que você vê. Um só aspecto visual, homogêneo. Mais de um aspecto visual, heterogêneo. Dentro de um sistema heterogêneo tem sempre mais de uma fase. Ele pode ser bifásico, trifásico. Fase é cada aspecto visual do sistema. Eu prometo a você que fase é cada aspecto visual do sistema que você distingue ao microscópio comum, separado por interfaces. Não é verdade? Muito bem. Um material pode ter mais de um componente ou um componente só. Mais de uma fase ou uma fase só. Assim eu tenho um elemento químico que pode ser homogêneo ou heterogêneo. Como que é um elemento heterogêneo? Quando muda de fase, quando eu tenho sólido misturado com líquido. Substância pode ser homogênea ou heterogênea. Um aspecto só, água pura, água e gelo. Água e gelo é mais de um aspecto visual, então é uma substância heterogênea. E a mistura, que pode ser homogênea quando tiver um aspecto visual só, tipo água e álcool, ou pode ser heterogênea quando tiver mais de um aspecto, tipo água e óleo. Querido amigo, querida amiga, e agora? É hora de você aprender a separar os componentes de uma mistura. Quando você tem mais de uma coisa no mesmo sistema local do espaço submetido à observação a fim de uma determinada experiência ou estudo. Se no mesmo sistema você tem mais de um componente e você quer separar, como é que você faz? Como? No vestibular, os processos mais importantes são 2 pontos. Os primeiros são aqueles que vão separar as misturas heterogêneas. Aquelas que têm mais de um aspecto visual. Muito bem, então eu tenho 4 importantes métodos. Primeiro, filtração. Quando você separa um sólido de um líquido. Quer um exemplo? Água e areia. Então você mistura água com areia, passa pelo funil, vou te mostrar já, não se preocupe, vou te mostrar já. Passa por um funil, a areia fica retida no papel e a água passa. Exemplo na sua casa, quando você faz café. O que você faz então? Você pega, bota o pó, bota a água, né? Aí põe água quente. A água quente dissolve uma parte do café, aquele pozinho, uma parte é solúvel, a outra não é. A água passa, carregando a parte solúvel para o seu copo, e aquilo que não dissolveu fica no papel. Pois é, funil comum, copo, filtração. O segundo processo, meu amigo, é a decantação. Por exemplo, água e óleo. Na sua cozinha, se você misturou água com óleo, o que você faz?
joga fora, meu. Não dá. Na sua cozinha não dá para separar. No laboratório dá. Tem o funil de decantação. Um funilzinho que tem uma torneirinha, vou te mostrar já já. Decantação separa um sólido de um líquido ou dois líquidos. Água e areia também pode separar por decantação, mas é mais importante a filtração. Decantação é para dois líquidos immiscíveis, tais como água e óleo. E se você trabalha com dois sólidos? Por exemplo, areia e sal. Num acampamento de estudantes, uma estudante deixou cair na areia todo o sal disponível. E agora? E agora? Como fazer? Pega-se essa mistura de areia e sal, coloca-se num copo. Adiciona-se água. É água. Para quê? Para dissolver o sal. Olha, boa ideia. Dissolve o sal, a areia fica no fundo. Aí, ela vai no coador de papel e faz uma filtração, retendo no coador a areia, passando a água e o sal. E como separa a água e o sal? Aquece, aquece, aquece. A água vai embora, o sal fica. Para terminar, o quarto processo é a flotação. Esse anterior chama-se dissolução. Dissolução. Daqui a pouco eu reviso isso aí. A flotação é quando você tem dois materiais que tenham densidades diferentes e que sejam insolúveis um no outro. Quer um exemplo? Isopor e areia. Como separa areia de isopor ou isopor de areia? Joga um líquido, por exemplo, a água, de densidade intermediária. É, boa ideia, né? Aí um deles flutua, daí que vem flotação. Um deles flutua e o outro afunda. O de menor densidade flutua, o de maior densidade afunda. Para separar misturas homogêneas, meu amigo e minha amiga, você vai usar o quê? A destilação, que é um processo complicado, que tem muita aparelhagem, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho no nosso visual. Você aquece o material, uma das fases evapora, a outra fica, e depois eu conto para você. Então, para falar em visual, vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que tem para você. Olha, meu, tem aqui tudo que eu falei. Olha lá, separação de misturas. Veja lá em cima, separação de misturas. Você tem as heterogêneas, que tem mais de uma fase, mais de um aspecto visual. Filtração, separa sólido de líquido, é o caso, por exemplo, de água e areia. A areia fica no papel e a água passa. Decantação, dois líquidos, tipo água e óleo. Você tem um funil de decantação que eu vou te mostrar daqui a pouco. Dissolução, que é sal e areia. Onde está a dissolução, meu amiguinho? Ela está aqui. Veja, sal e areia. Você joga água, dissolve o sal, a areia fica. E para terminar, meu amigo, a flotação, que é aquilo que eu falei para você, densidades diferentes, tipo areia e serragem. E agora as homogêneas. Você separa como? É muito fácil, veja só. As homogêneas você tem o quê? A destilação, que pode ser simples e fracionada. Quando que é simples? É simples, meu amigo, quando você tem um sólido e um líquido. Por exemplo, água e sal. Água e sal, um sólido e um líquido. Fracionada, você tem dois líquidos, tipo água e acetona. Muito bem. Agora a gente vai ver tudo de novo com os aparelhos. Ou como dizia o outro, os aparelhos. Vamos mostrar os aparelhos para você. Veja que coisa graciosa. Na filtração você tem o quê? Você tem o funil, que na sua casa é o coador de papel, que você faz o café, e o copo Becker, que na sua casa é a jarra, é aquele negócio lá que põe o café, né? Cada um tem uma coisa. Então eu tenho o funil comum e tenho o copo Becker. Funil comum e copo Becker. Olhe bem, essa é a filtração simples, tá bom? Muito bem. Filtração a vácuo. Isso cai muito pouco no vestibular, viu? Você tem aqui o Kitasato, que é um aparelhinho bonitinho que tem uma saidinha lateral, tá vendo aqui, ó? Saidinha lateral. Aí o nego liga uma borrachinha e vai para a trompa de vácuo. Olha, trompa de vácuo. Passa água rápido aqui, ó. Passa água rápido aqui, ó. E tira o ar de dentro do Kitasato. Forma um vácuo que vai chupar, que vai sugar o conteúdo que está aqui no funil de Birchner, que é um sólido e um líquido. Esse filtração a vácuo, você usa quando você usa o vácuo? Você usa o vácuo quando você tem um sólido e um líquido que formam uma pasta, né? Imagina talco e água, né? Forma aquela pasta, aquela meleca, né? Então, justamente aqui, ó, há uma sucção para chupar o líquido para baixo. Muito bem. A decantação, decantation, oh yeah. A decantação você tem o funil de decantação, que eu falei agora há pouco para você,
Aqui você tem a água e o óleo, por exemplo. O que fica em cima? O que fica em cima? O menos denso, que é o óleo. O que fica embaixo? O que fica embaixo? A água, que tem maior densidade. E aqui, meu amiguinho, o que é isto aqui? Olha, 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 olha. Isso é uma torneirinha, uma torneirinha, uma torneirinha. Você abre a torneirinha e o líquido mais denso cai para baixo. Essa é a decantação. Olhe bem, talvez você nunca tenha visto isto, meu amigo. Isto é um funil de decantação. Agora a dissolução. Uma estudante deixou cair na areia o sal disponível. Botou-se o sal num copo, adicionou-se água, e aí a água dissolveu o sal e ficou no fundo a areia. Aí ela fez uma filtração, deixou a água evaporar e retomou o sal. Flotação. A flotação é quando você tem dois sólidos, tipo, por exemplo, o quê? Serragem e areia, ou isopor e areia. Joga um líquido de densidade intermediária, você vai ter o menos denso lá em cima e o mais denso no fundo. E para terminar, olha que maravilha, hein, cara? Olha só o que a tecnologia preparou para você. Destilação simples e fracionada. Simples e fracionada. Quando que é simples, amigão? Quando eu tenho um sólido e um líquido, fracionada mais de um líquido. Aqui água e sal, aqui água e acetona. O processo é o mesmo. Veja, isso é um termômetro, né? E aqui eu tenho o balão de destilação. O balão de destilação tem o quê? Uma saidinha lateral. Aqui você tem a mistura de líquido, de dois líquidos, ou um sólido e um líquido, aquece, o líquido passa ao vapor. Aí ele vai sair aqui, né? Ele faz esse caminho aqui, ó. Sobe aqui, depois vem por aqui, tá? E aí ele vai entrar no condensador. O condensador, eu tenho uma entradinha de água por baixo, uma saidinha de água por cima. Entra água por baixo, sai água por cima. E a água resfria. Este tubo interno, amigão, esse tubo interno fica resfriadinho. Olha ele que bonitinho, fica resfriadinho. O vapor entra aqui, passa ao estado líquido e aqui cai o líquido cai destilado. Destilado. Entrou por este lado e saiu destilado. Muito bem. E temos aí os processos de separação de mistura. Outros há. Por exemplo, centrifugação. Quando você tem, por exemplo, os componentes do sangue. Eu tenho os glóbulos brancos e vermelhos. Então você centrifuga. E o material mais sólido vai para baixo. Tem a sublimação fracionada. Quando você separa componentes que passam facilmente do sólido ao gasoso. Por exemplo, naftalina e alguma coisa. Iodo e alguma coisa. Naftalina e iodo sublimam. Isso cai no vestibular, anote aí. Sublimação. Sublimação é a passagem lenta do sólido direto para o gasoso. Iodo faz isso. Naftalina faz isso. E para terminar, a separação magnética, que separa componentes que tenham ferro no sistema. Ferro! Aí o ímã atrai o ferro e o resto fica. Meu amigo, foi um prazer incomensurável estar com vocês. Na próxima aula, muda o assunto. Falaremos sobre teoria atômica molecular. Tá bom? É isso aí.